aí entre número de massa e massa atômica. Essa aula vai ser o maior barato e eu tenho certeza que vocês vão tirar todas as dúvidas sobre isso aqui. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, convide seus amigos e toca a vinheta, papai! Vambora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Vambora, galera! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E vamos para mais uma aula do nosso curso de Química. E hoje vamos falar sobre a diferença entre massa atômica e número de massa. Olha só, galera, preste atenção que essa aula aqui... delícia, essa aula vai ser doideira. Essa aula vai ser doideira, porque pensa bem numa coisa que é bagunçada nos livros, é bagunçada num tanto de aula que vocês encontram aí, e eu vou falar, viu? É bagunçada até de várias provas. Qual é a diferença entre número de massa e massa atômica? Essas duas cositas são diferentes, tá? Olha bem, vamos só recapitular uma paradinha aqui. Nós falamos sobre isótopos. Nós falamos sobre o quê? Sobre os isótopos. Ixi, o que é isso, meu Deus? Isótopos. Olha aqui. Isótopos. Nós vimos que os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons e diferente número de massa. E aí nós falamos sobre número de massa. O que é número de massa? É a soma dos prótons e nêutrons, tá? Então olha aqui. Na representação, aqui embaixo a gente coloca o quê? O número atômico, que é o número de prótons, no caso aqui, ó, 17. E aqui em cima eu poderia escrever o quê? O número de massa, 37. 37 menos 17 vai dar o quê? 20, que é justamente o número de nêutrons. Tá? Nesse outro aqui, ó, o que você percebe? Que o número de prótons, ele é o quê? O número de prótons, ele é igual. Mas o número de massa é diferente. Consequentemente, o número de nêutrons também é diferente. Eu poderia dizer, portanto, que isótopos são átomos de mesmo elemento químico. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons, tá? Então, eu tenho esse conceito aí para isótopos. Mas veja bem aqui a questão. Nós falamos então que número de massa, número de massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. Isso aqui, galera, é um número. Inclusive nem unidade tem, é um número, não tem unidade, tá? 37, 35, tá? É número, não tem unidade, tá bom? E outra, número de massa é sempre um número inteiro. Número de massa é sempre um número inteiro. Agora vamos para a bendita massa atômica. Olha só. Galera, se eu pegasse esse cloro aqui, ó, e desse um jeito de medir a massa desse átomo, de um átomozinho só um átomozinho, não consegue medir a massa de um átomo, tá bom? Não, você não consegue, você consegue medir a massa de um conjunto de átomos. Mas vamos falar que fosse possível medir a massa só de um átomo. Esse átomo de cloro, lembrem que os prótons têm massa, os nêutrons têm massa e os elétrons também têm massa. Perfeito? A massa do próton, galera, é 1 U. Nós colocamos a massa relativa na aula passada. 1 U. A massa do nêutron é 1 U. Quanto vale 1 U, Mota? Vamos colocar aqui, ó. Quanto que vale 1 U? 1 U, galera, que é a mesma coisa de 1 Dalton. 1 U vale aproximadamente 1,66
vezes 10 a menos 24 gramas. Se fosse para expressar isso em grama, seria aproximadamente isso aqui, tá? Só que aí é o seguinte, a massa do próton, na verdade, ele é 1,00 alguma coisa. A massa do nêutron é 1,00 alguma coisa. Ok? Então, nós arredondamos aquilo dali. Se eu colocasse esse cara na balança, a massa dele seria mais ou menos isso aqui, ó. 36,97 U. Olha lá. Essa massa é chamada de massa atômica desse átomo. Massa atômica desse átomo aqui, ó. E se fosse desse átomo, Mota, se eu colocasse esse átomo, desse um jeito de medir a massa desse átomo, tá? Eu ia somar todas as massas dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons, que ia dar mais ou menos 34,97 U. Olha lá, 34,97 U. Então, isso aqui é a massa desse átomo. Portanto, isso é chamado de massa atômica do átomo. Massa atômica do átomo. Olha que doido. Massa atômica do átomo. Porque nós temos uma outra massa atômica, que é a massa atômica do elemento, ou também chamada de massa atômica média. Vou até escrever isso aqui, ó. Olha só. Você tem massa atômica do átomo, e você tem a massa atômica do elemento. Quando você pega a tabela periódica, lá tem uma massa atômica. Só que lá na tabela periódica, aquela massa atômica não é a massa atômica do átomo, é a massa atômica do elemento. É uma massa atômica média. Olha lá. Como que eu calculo a massa atômica do elemento? Eu vou ter que fazer uma média ponderada das massas dos isótopos existentes na natureza. Então, por exemplo, existem dois tipos de cloro na natureza. Existe o cloro 37 e o cloro 35. Quando eu falo assim, cloro 37, cloro 35, eu estou me referindo ao número de massa desse isótopo. Eu me refiro ao número de massa desse isótopo. Eu me refiro ao número de massa do isótopo. Cloro 37 é o isótopo com número de massa 37. Cloro 35 é o isótopo do cloro com número de massa 35. Na natureza, eu tenho 25% desse cloro e 75% desse cloro. Ou seja, de todos os cloros existentes, na natureza, 25% é desse cloro, 75% é desse cloro, tá bom? Então, igual o hidrogênio, lembra do hidrogênio? Nós tínhamos o quê? O hidrogênio comum, o deutério e o trítio, tá certo? Então, na natureza, nós temos aqueles três tipos. Aí você vai lá na tabela periódica e olha a massa atômica do hidrogênio. A massa que você vai encontrar é uma média ponderada das massas desses hidrogênios. Então, para eu calcular a massa atômica do elemento, eu vou ter que fazer uma média ponderada das massas desses isótopos existentes na natureza. E como é que eu faço isso, Motinha? Então vamos fazer isso aqui, ó, meu querido. Olha lá. Massa atômica do elemento cloro vai ser igual. Eu vou fazer isso aqui, ó. Quantos por cento tem na natureza desse cloro aqui? 25%. 25%. Vezes a massa dele, que é 36,97. Mais. Qual é a porcentagem desse aqui? 75. Vezes. Qual é a massa desse cloro? 34,97. E vou dividir pelo total de cloros existentes na natureza, que é quanto? 100%. 100%. Isso aqui vai dar 34. Cadê o apagador? 35,47. Olha aqui, olha lá. Veja bem,
como é que eu faço a conta? Como é que eu faço a conta? Eu vou fazer uma média ponderada. Uma média ponderada das massas dos elementos, dos isótopos existentes na natureza. 25% dos cloros existentes na natureza é desse tipo. 75% dos cloros existentes na natureza é desse tipo. Então eu faço 25 vezes a massa desse cloro, mais 75 vezes a massa desse cloro, e divido pelo todo, que é 100. Isso é cálculo da massa, tá? Da massa atômica do elemento. Média ponderada. Faz a continha bonitinha aí, vai dar 35,47. Só que aí lá vai o detalhe importante. Que você não encontra em livro nenhum falando essa pipoca. Fique esperto aí comigo, ó. Pode acontecer de cair numa prova falando assim, ó. Calcule a massa atômica do elemento cloro sabendo o quê? Aí ele te dá essas informações. Que o cloro 37 tem massa atômica 36,97. Mota, não está pedindo para calcular a massa atômica? E como é que o cara falou comigo que a massa atômica do cloro 37 é 36,97? É porque ele está te dando essa informação aqui, que é a massa atômica desse átomo. É a massa atômica desse átomo. Ele quer que você calcule a massa atômica do elemento. Aí é uma média dessas massas. Sacou? É uma média dessas massas. Então fique esperto. Agora, vai acontecer casos, ou melhor, pode acontecer casos, como já aconteceu, da questão não te fornecer essa massa atômica aqui, ó. Não te fornece essa massa atômica, mas te fornece apenas o número de massa. Se ele te oferece somente o número de massa, você vai calcular a massa atômica a partir do número de massa. Aí você vai fazer massa atômica do cloro é igual 25 vezes 37 mais 75 vezes 35 sobre o total que é 100. Isso aqui vai dar 35,5. Olha aqui, 35,5. Repare que o resultado é bem próximo. Então, eu posso trabalhar tanto com essa massa quanto com o número de massa, porque os valores vão dar bem próximos, vão ser bem próximos. Só que, entre os dois, Motinha, qual que é o mais exato? Qual que é o mais correto? O de cima. Então, pode acontecer de a questão do vestibular te fornecer a massa atômica do elemento, ou te fornecer a massa atômica do átomo. Você vai usar essa massa atômica aqui e não vai usar o número de massa. Mas se ele não te der essa massa aqui, aí você pode usar o número de massa para fazer o cálculo, porque a coisa vai ser bem próxima. Outro detalhe. Às vezes a questão não te dá o percentual, mas ele te dá uma proporção. Tipo, a cada um átomo desse aqui, 3 são desse. Pode fazer desse jeito. A cada um átomo de cloro desse, você tem 3 desse aqui. Aí como que você vai fazer a média aqui? No lugar do 25 você vai colocar 1. No lugar do 75 você vai colocar 3. E vai dividir pelo todo, que agora é 4. 1 mais 3 dá 4. Então na média ponderada, você multiplica o quantitativo aqui e divide pelo todo. Se eu estou trabalhando com porcentagem, o todo é 100%. Se eu estiver trabalhando com esses números, o todo é a soma, que dá 4. Fiquem espertos com relação a isso. Então vamos embora. Repetindo. Número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Número de massa. Massa atômica pode ser a massa do átomo ou pode ser a massa do elemento. Se for a massa do elemento, a gente vai fazer o quê? Uma média ponderada das massas do isótopo encontrado. Se a questão te deu a massa atômica do átomo,
você vai usar essas massas aqui para fazer a média ponderada. Se não foi dado e te deu apenas o número de massa, você vai fazer a média com o número de massa, beleza? Agora é meter o cacete nos exercícios, ouvir um som, tá? Fazer um som, ouvir um som, fazer a revisão, porque isso aqui não é todo mundo que sabe. Não é todo mundo que sabe. Tem professor também que se embora com isso. Então fique esperto e saia na frente. É química pura! Uhul! Tamo junto! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.